E não poderá vencê-lo com estes que querem ajudá-lo. Eu irei com você, Goku. Hoje a gente veio aqui pra paz ou pra guerra? Ainda precisamos definir o tom, hein? Se unirmos nossas forças, então teremos possibilidade de vencer. Eu preciso falar sobre os recentes abusos do Supremo Tribunal Federal, especialmente do ministro Alexandre de Moraes. Não havia nenhuma chance do Bolsonaro fugir do país ou mesmo se abrigar numa embaixada, porque ele já está sendo vigiado. Se não pela polícia, até pela própria imprensa que acampa em frente à sua casa, porque ele é ex-presidente da República ativo no debate público. Agora nos uniremos. Tentando de alguma forma, não digo exatamente unir as direitas, mas quem sabe pacificar. E por último, acabarei com você de uma vez por todas. E assim conquistarei o mundo inteiro. Eu não vou permitir. Não vou permitir, mas é uma boa ideia unirmos nossas forças. Até porque parece que não temos outra escolha, não é? É possível pacificar ou unificar as direitas? Eu não vou entrar no mérito de cada lado aqui, não vou dizer o porquê houve esse rompimento, porque aí cada lado vai defender o seu. Os apoiadores do MBL vão dizer que quem segue o Bolsonaro é o bando de gado, que o Bolsonaro se vendeu pro sistema e traiu o movimento da direita, e de que eles descobriram ao longo do tempo que só o MBL pode salvar o Brasil, porque todo o resto tá corrompido menos eles. E os bolsonaristas vão dizer que o MBL é o bando de traidor safado, que na verdade eles são amiguinhos da esquerda, fazem projetos com a esquerda, são amigos pessoais de várias pessoas de esquerda, que na verdade eles são os verdadeiros traidores, e de que quem na verdade apunhala os outros pelas costas é o próprio MBL, que faz parte do teatro das tesouras. Então, se eu me aprofundar no porquê houve esse rompimento da direita, como que isso começou e como que isso terminou, como que as coisas estão no dia de hoje, eu vou entrar no mérito da questão. Em cada lado vai me rotular de um lado ou de outro, o que iria eliminar completamente o sentido e o propósito de trazer esse vídeo aqui pra vocês, que é a questão: é possível pacificar ou ao menos unificar a direita por um propósito maior, mesmo que seja temporário? Porque o que eu acho particularmente é o seguinte: no cenário que nós estamos vivendo hoje em dia, não tem como negar, se a pessoa for minimamente honesta, que o Brasil é oficialmente uma ditadura. Só que aí é que tá, você já ouviu aquela frase: melhor preferir um inimigo que você conhece do que um inimigo que você não conhece? Então, na política não é exatamente assim que funciona. Vou fazer uma analogia, um exemplo aqui pra ver se você consegue entender o que eu quero dizer, que é o seguinte: digamos que existe um candidato que as pessoas alegam que ele é um homem infiel, que ele pega a mulher casada além de trair a própria esposa, mas ele é uma pessoa muito inteligente, muito técnica, que parece ser um excelente profissional. Então, aparentemente, ele é um excelente candidato, porque apesar do que ele faz ou deixa de fazer da vida pessoal dele, você quer usar o requisito técnico para selecionar quem você vai votar. Só que aí é que tá, de repente você descobre que ele pegou a sua mulher, e aí a sua perspectiva muda completamente. Sabe por quê? Porque aí virou algo pessoal para você. Virou algo que mexeu com seu sentimento muito profundamente, algo que te atingiu diretamente. Então, como é pessoal, algo que não te incomodava começa a te incomodar, e as qualidades dele se tornam muito menos relevantes, e isso afeta diretamente na sua escolha na hora de votar. E é exatamente isso que torna a direita tão divisiva, a questão pessoal entre os bolsonaristas e os apoiadores do MBL. Mas o MBL fez isso, mas o Bolsonaro fez aquilo. Cara, eu não tô dizendo que um lado A ou um lado B são santos, eu não tô dizendo isso. Você quer saber qual que seria meu mundo dos sonhos se houvesse um segundo turno entre o Nicolas Ferreira e o Kim Kataguiri para um segundo turno das eleições? Só como exemplo aqui, beleza? Nesse cenário seria perfeito pra mim, porque todos os bolsonaristas iriam atacar o MBL e o MBL iria atacar os bolsonaristas. Só que, independente do resultado, a gente sairia ganhando. Não, porque se fosse um governo do MBL seria assim assado, se fosse um governo do Nicolas Ferreira seria assim assado. Cara, não, presta atenção. Uma coisa você pode ter certeza: independente de quem ganhasse, a gente não morreria de fome e a gente teria liberdade de expressão. Por quê? Porque se a gente não tivesse liberdade absoluta de expressão, eles iriam comprar briga contra o seu próprio público, contra os seus próprios apoiadores. E se a gente não tivesse um mercado mais livre, a economia não bombasse, eles iriam também entrar em conflito contra os seus próprios apoiadores. Porque o que o apoiador do Bolsonaro quer? Ele quer que vagabundo se foda, que vagabundo receba penas muito duras ou prisão perpétua ou pena de morte, que o cidadão de bem possa andar armado. Ele quer livre mercado, liberdade de expressão. E o que o apoiador do MBL quer? Ele quer liberdade de expressão, livre mercado, ele quer pena muito dura pra vagabundo, ele quer que o cidadão de bem possa proteger a sua vida, a sua família, a sua propriedade. Porém, o que separa esses dois grupos? Um nome:
Bolsonaro. Mas aí é que tá, veja, os dois grupos, eles têm os mesmos valores e são contra as mesmas coisas. Eles têm tudo em comum. A única coisa que eles não têm em comum é esse nome, Bolsonaro. Só que aí é que tá, lembra que eu falei pra vocês sobre ser algo pessoal? Pois bem, o bolsonarista, o que ele quer? Ele quer que o MBL assuma todos os seus erros, volte rastejando, beijando o pé dele, dizendo: me perdoe, me desculpe, eu estava errado esse tempo todo, você tinha razão desde o começo, eu fui burro todos esses anos, você me perdoa, rastejando, beijando o chão que o bolsonarista pisa. E o que o MBL quer? Que o bolsonarista ele volte rastejando, beijando o chão que ele pisa, limpando os sapatos dele com suas lágrimas, pedindo misericórdia: por favor, me perdoe, eu assumo que eu estava errado desde o começo, eu fui burro. Só que aí é que tá, isso não vai acontecer de nenhum dos dois lados. Porém, além disso, o bolsonarista não vai para lugar algum e o MBL não vai para lugar algum. Então, tendo em vista que o MBL sempre vai existir e o bolsonarista sempre vai existir, qual é a sua opção? Você tem como combater eles pro resto da sua vida e nunca se aliar, ou se unir para combater um mal maior, mesmo que seja temporário. Ah, mas isso não é possível. Isso não é possível? Como assim não é possível? Por acaso você já ouviu falar da Liga Nerdola? A Liga Nerdola nada mais é do que um grupo de indivíduos que é contra a lacração e a manipulação da esquerda através da cultura. Só que aí é que tá, olha que curioso. Lá dentro tem bolsonaristas e tem apoiadores do MBL, mas eles convivem de uma maneira totalmente tranquila e natural. Por quê? Porque o foco deles, por mais que eles tenham discordância, é combater uma maior. Então eles pensam assim: eu sou bolsonarista, você é apoiador do MBL, a gente pode ficar discutindo entre a gente ou a gente pode se unir para combater aquele inimigo que a gente tem em comum, mesmo que seja por um período X de tempo, que ninguém sabe quanto tempo vai durar. Eles poderiam cada um fazer o seu canal, cada um poder atacar uns aos outros. Olha lá, aquele apoiador do MBL, olha lá que é apoiador do Bolsonaro. Ou eles podem fazer uma live juntos, mesmo que eles discordem em pontos específicos, mas combater o inimigo que eles têm em comum. E olha só que curioso, várias e várias vezes os integrantes da Liga Nerdola, eles discutem entre si, eles discordam uns dos outros, porém eles conseguem conviver tranquilamente com opiniões contrárias. E no dia seguinte, mesmo que no dia A eles discutem bastante, no dia B eles já estão todos juntos novamente, combatendo o mal maior. O problema é que é o seguinte: quando o Bolsonaro ele faz uma passeata, uma manifestação, o cara apoiador do MBL, ele não apoia. Por quê? Porque ele acha que se ele apoiar, ele vai estar fortalecendo o inimigo que ele acha que tem na cabeça dele, que é o Bolsonaro. E quando o MBL marca uma manifestação, o bolsonarista fala: não vamos apoiar, porque senão isso vai dar poder político para eles, eles vão se aproveitar, não importa a causa, não devemos apoiar o MBL. Mesmo que eles concordem com o que eles estão defendendo ali, mas para não dar poder político ao movimento e não deixar, não correr o risco deles se aproveitarem daquela pauta, então cada um fica na sua. Mas aí é que tá, na minha cabeça, olha como que funciona as coisas. Digamos que existe um segundo turno entre o Ciro Gomes e o Guilherme Boulos, ou o Ciro Gomes ou o Lula. Meu irmão, o Ciro Gomes, ele representa tudo aquilo que eu sou contra. Eu não gosto dele como pessoa, eu não gosto dele como político, eu acho ele um cara safado, miserável. No entanto, no segundo turno entre ele ou o Lula, ou ele ou o Boulos, eu faria campanha pro Ciro Gomes. Não é que eu votaria nele escondidinho, não, eu estaria na rua com a camisa com a cara dele, eu faria campanha com ele. Ah, mas aí você tá sendo louco, você tá sendo traidor, porque o cara é isso, o cara é aquilo, o cara é aquilo outro. Mas você fala como se eu fosse trouxa, como se eu não soubesse de nada disso. É lógico que eu sei. Eu sei tudo que ele é, tudo que ele fez, tudo que ele faz, tudo que ele representa, tudo que ele defende. Eu sei de tudo isso. Eu não sou trouxa, eu não nasci ontem. Eu sei de todas essas coisas. Mesmo assim, eu sei que a outra opção é muito pior. Eu não posso fazer a falsa equivalência, e é nessa que eu acho que a MBL falhou e falhou feio. Eu acho que até os apoiadores dele sabem disso. E eu não posso achar que os dois são iguais, sendo que eu sei que eles não são. Então o que acontece? Se o Ciro Gomes ganha no dia 1º de janeiro, eu arregaço com ele todo santo dia, porque fui eu que coloquei ele lá. A questão é você olhar o cardápio, é você olhar o prato que tá servido na mesa e escolher o menos pior. Eu não posso querer colocar lá uma coisa que não é uma opção, uma coisa que eu sei que não tá lá, que não tem. Eu não posso simplesmente querer votar em um candidato que não tem chance de ganhar, ou que ele nem sequer for pro segundo turno. Então, como o meu candidato do coração não for pro segundo turno, então que se foda. Não, não é assim que funciona. É aquele negócio. Eu não posso querer escolher o candidato que eu gosto mais, porque essa opção ela não existe. Então, por mais que eu odeie os dois, eu tenho que fazer uma escolha. Então, se surge o candidato Zezinho, o cara, ele me odeia, ele odeia meus valores, meus princípios, ele me xinga, ele me rotula de tudo quanto é tipo de lista, tudo quanto é tipo de nome que você pode imaginar, mas o outro candidato é pior do que ele, então eu vou fazer uma escolha sim, porque o que eu acho, o que eu sinto, as coisas que ele falou de mim, o eu gostar ou eu não gostar de alguém, não faz diferença. Eu não tenho que votar em alguém porque eu gosto ou não gosto dele.
eu gosto mais dele do que o outro. Não é assim que as coisas funcionam. Você jamais deve votar em alguém por causa do sorriso carismático dele, mesmo que você odeie aquele candidato. Se você sabe que o outro é pior, então faça a escolha certa. Não lave suas mãos. Já ouviu aquele ditado, engolir o sapo para não perder a lagoa? É bem por aí mesmo. Esses dias eu fui visitar um amigo meu e o casal, a esposa dele é bem politizada, mas ele é uma pessoa que não se interessa muito por política. Ele fala, independente de quem eu votar, todo mundo que estiver lá vai me roubar do mesmo jeito. E infelizmente essa é a mentalidade de muitos brasileiros. Porém, aquele velho ditado, quem não se interessa por política é governado por quem se interessa. Na cabeça de muitos chimpanzés médios que a gente tem aqui no Brasil, nesse postil, muita gente acha que se interessar por política é perda de tempo. Porque no postil muita gente pensa o seguinte, eu tenho que levantar cedo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que atingir as minhas metas, eu tenho que cuidar da minha esposa, dos meus filhos. Esse negócio de política é coisa de quem tem tempo sobrando que se interessa por isso. Porque eu me preocupo com problemas de verdade do meu dia a dia. Só que o que essa porra não entende é que a política afeta no dia a dia dele mesmo sem ele perceber, todo santo dia, 24 horas por dia. Afeta quando ele sai de casa, no perigo que ele corre sem saber se ele vai voltar. Afeta na educação porcaria, na lavagem cerebral que os filhos dele recebem na escola. Afeta no preço dos produtos, afeta na saúde, afeta em tudo. Então no seu dia a dia, ele estar vivo, ele já é afetado pela política, ele se interessando ou não. E de novo, nós temos muitas vezes que engolir o sapo para não perder a lagoa. E nós temos que escolher os pratos que estão disponíveis pra gente na mesa. E infelizmente, muitas das vezes a gente não tem o melhor candidato, e sim o menos pior. E quem não se interessa por política é governado por quem se interessa. Então escolha alguém. Nessa não tem como defender. Desculpa, você tem o menos pior, mesmo que você não goste de nenhum dos dois. Ó, o exemplo que eu posso dar pra vocês, eu sou aqui de SP. E eu acho que o prefeito aqui de São Paulo é uma aposta. Eu acho ele completamente podre. Eu acho que a gestão dele é podre, completamente podre e indefensável. Eu acho completamente ridícula a gestão desse cara nessa cidade. Ele deixa a cidade completamente largada. Porém, eu não tenho como dizer que ele e o Guilherme Boulos, que foram pro segundo turno, dá no mesmo, porque eu não gosto de nenhum dos dois. Eu tenho que escolher o menos pior. Sinto muito. Se tá ruim hoje, seria muito pior com Boulos. Então assim, a Liga Nerdola, no ano passado, ele tentou fazer algo que foi muito corajoso, que foi unir as direitas. E eles foram massacrados por isso, porque as pessoas querem permanecer em suas bolhas. Então assim, eu acho que é muito válido qualquer tentativa de unir as direitas, porque nós estamos em uma ditadura, a gente precisa de toda ajuda possível. Então você que tá vendo esse vídeo, você que é uma pessoa comum, se o cara da MBL fala que não é pra você se unir ao bolsonarista, que se foda o que ele diz, coloque suas diferenças de lado e tente se unir. E você que é bolsonarista, que se foda o que o Bolsonaro fala ou deixe de falar. Se você vê uma oportunidade de se unir a alguém do MBL, coloque suas diferenças de lado e tente se unir, mesmo que seja temporário, para combater uma maior. Isso não quer dizer que você vai passar pano, isso não quer dizer que você não sabe de todas as coisas que o outro lado fez ou deixou de fazer, com quem se uniu ou deixou de se unir, e nem de que você vai apoiá-lo ou se unir a ele para sempre. Tudo bem, no dia 1º depois da eleição, você pode continuar se degladiando, você pode continuar brigando com o outro lado, não tem problema nenhum. Bom, pelo menos é isso que eu acho. Você acha que é possível unir as direitas? Deixa aqui embaixo no campo dos comentários. E se você gostou do conteúdo, se inscreva para receber mais vídeos como esse. O YouTube massacra canais pequenos, então eu preciso de você, beleza? E por esse vídeo eu vou ficando por aqui. Eu conto demais com essa presença no próximo vídeo e te vejo lá, fechou? Tamo junto sempre e é nóis.